Boas-vindas a quem está acompanhando mais um mergulho profundo no Psi em Áudio. A missão desse nosso bate-papo é pegar toda essa complexidade neurológica e comportamental e desmistificar de vez a avaliação neuropsicológica aplicada às epilepsias. Uma missão e tanto, hein? Com certeza. O objetivo é traduzir esses conceitos que parecem super densos em algo prático, didático e fascinante, especialmente para quem é estudante de psicologia, para quem está na graduação, na pós ou se preparando intensamente para provas e concursos. É um tema que despenca em provas, inclusive. Pois é. Existe uma imagem muito consolidada, eu diria, quando a gente pensa em diagnósticos na área da saúde. A expectativa geral é de uma precisão quase absoluta, sabe? Algo bem mecânico mesmo. Com certeza. É aquela ideia de que, sei lá, se um osso quebra, o raio-x vai lá e revela aquela fratura na mesma hora, né? Exato. O problema ali é visível, é tangível. O tratamento acaba seguindo uma linha super reta. Mas, quando a gente entra no universo do cérebro, especialmente nessas doenças neurológicas crônicas, essa clareza simplesmente desaparece. E o foco médico quase sempre acaba sendo o evento dramático, aquele que todo mundo consegue ver. Pois é, no caso da epilepsia, a imagem que domina o imaginário coletivo é sempre a da crise convulsiva aguda. O corpo tremendo, a perda de consciência. O que assusta muito quem tá em volta. Assusta demais. E o que pouca gente discute é que para quem vive com essa condição, o verdadeiro peso muitas vezes não está naqueles minutos de terror em que a crise acontece. O impacto mais devastador está no roubo silencioso, totalmente invisível. Sim, o roubo da memória, da atenção. Isso, e até da própria personalidade nos dias, meses e anos que vem depois, né? Exatamente, porque o foco clínico mais tradicional e urgente é, naturalmente, interromper a crise, fazer aquele evento físico parar. Mas a neuropsicologia nos obriga a olhar para as ruínas invisíveis que ficam. A epilepsia afeta engrenagens que são, assim, vitais para a autonomia humana. E a gente não está falando de esquecer onde deixou a chave do carro, né? Não. É sobre não conseguir reter as informações de uma aula inteira, de perder a capacidade de planejar o próprio dia, de sofrer uma queda abrupta na velocidade com que o cérebro processa o mundo ao redor. Nossa, o impacto na escolaridade, na manutenção de um emprego e nas relações interpessoais deve ser profundo. E, imagino eu, na maioria das vezes, completamente subdiagnosticado. Totalmente subdiagnosticado, e é aí que o nosso trabalho entra de verdade. Exatamente por isso que estamos aqui hoje. Para começar a desenredar isso, a gente precisa estabelecer uma premissa que costuma ser uma armadilha clássica, tanto na clínica quanto nas questões de concurso. Aquela velha ideia de que fazer uma avaliação psicológica é simplesmente aplicar testes. O maior mito de todos. Sim. De fora, a cena clássica é o paciente sentado ali, montando blocos ou respondendo a um questionário padronizado. Por que que isso não é a mesma coisa? A testagem é apenas uma ferramenta dentro de um arsenal muito maior que a gente tem. Claro, usar um instrumento aprovado pelo conselho é fundamental para você ter uma medida padronizada de atenção ou memória, mas o número gerado por esse teste isoladamente, ele é cego. Ele não tem contexto nenhum, né? Exato, nenhum contexto. A avaliação psicológica, por outro lado, é um processo investigativo muito amplo. Ela exige cruzar os dados desse teste com uma anamnese extremamente detalhada, com entrevistas clínicas. Com o histórico escolar do paciente. Sim, com histórico, com observação do comportamento daquele indivíduo durante a própria sessão. O objetivo da avaliação não é, dar uma nota de desempenho como se fosse uma prova escolar. Não é um boletim. Não. A meta é responder a perguntas complexas sobre como o funcionamento biopsicossocial daquela pessoa está estruturado. Então, um score baixo num teste de atenção só ganha significado clínico real quando a gente cruza isso com a queixa de que a pessoa não consegue mais ler um livro inteiro ou manter o foco numa reunião de trabalho. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva de quem está conduzindo o processo. E trazendo isso especificamente para a epilepsia, vamos tentar visualizar o cenário aqui. A gente pode imaginar o cérebro como se fosse uma malha viária de uma grande metrópole, cheia de avenidas e semáforos todos sincronizados. Gosto dessa analogia. Né? A crise convulsiva, então, seria um blackout total. A energia cai, tudo apaga de uma vez, os carros param, vira um caos visível. Quando a energia volta e a crise acaba, o corpo se recupera.
Mas a avaliação neuropsicológica está olhando para o trânsito nos dias seguintes. Perfeito. Olhando para os semáforos que ficaram desincronizados. Isso, os desvios que os motoristas são obrigados a fazer agora, os engarrafamentos constantes em certas avenidas, ou seja, o dano estrutural e funcional que continua impactando a rotina. Como exatamente a doença cria esses engarrafamentos cognitivos que persistem? Então, essa imagem da malha viária funciona super bem porque ela revela a natureza crônica do problema. O déficit cognitivo na epilepsia, ele não é gerado apenas por esse blackout da crise visível. Existe uma coisa que a gente chama de atividade epileptiforme interectal. Espera, atividade interectal. Como assim? Interectal significa entre as crises. Ou seja, mesmo nos dias em que o paciente não tem nenhuma convulsão visível, o cérebro continua disparando pequenas descargas elétricas anômalas de forma totalmente silenciosa. Caramba, então o cérebro nunca descansa de verdade do problema? Não descansa. Esses pequenos curtos-circuitos constantes ficam interrompendo a consolidação de memórias e a formação de redes neurais que seriam saudáveis. Além disso, o prejuízo neuropsicológico é determinado por uma tríade complexa de fatores. Quais seriam os 3? A primeira é a lesão cerebral subjacente, a raiz que originou a epilepsia. Pode esquecer nunca, é o impacto da própria medicação anticonvulsivante. Tá. Pensando nessa primeira parte da tríade, a tal da lesão subjacente, me surge uma dúvida muito comum para quem está começando a estudar a área. Hoje, a medicina dispõe de exames de neuroimagem que são simplesmente maravilhosos. Sim, imagens em altíssima resolução. Exato. Uma ressonância magnética consegue mostrar com detalhes a anatomia do cérebro, apontando exatamente onde está a cicatriz ou a malformação. Se a neurologia já consegue, ver o asfalto quebrado nessa nossa malha viária através da imagem, por que o paciente precisa passar por horas de bateria de testes com um profissional de psicologia? Essa pergunta é ótima. Olha, a ressonância magnética é insubstituível para mapear a anatomia. Ela vai te mostrar se há um tumor, uma atrofia, uma lesão física. Mas o pulo do gato é que a anatomia não dita de forma linear o comportamento. Como assim? Uma lesão não gera sempre o mesmo problema? Não. Uma lesão minúscula no exame de imagem, que parece quase insignificante ali na foto, pode estar localizada num cruzamento vital das vias neurais. E isso causa um estrago gigantesco na capacidade da pessoa de se organizar ou de reter novas informações. Entendi. Então, o tamanho da lesão na imagem não bate necessariamente com o tamanho do problema na vida real. Exatamente. E, inversamente, lesões bem maiores podem ocorrer em áreas onde o cérebro conseguiu criar rotas alternativas por causa da neuroplasticidade. Então, a neuroimagem fotografa a estrutura física, o hardware, enquanto a avaliação neuropsicológica mapeia o funcionamento, o software. Faz todo sentido. O laudo psicológico é, de fato, o único documento capaz de dizer se, apesar daquela lesão mostrada na ressonância, o paciente consegue morar sozinho, gerenciar o próprio dinheiro e interagir socialmente de forma adequada. E como diferentes bairros dessa cidade controlam funções diferentes, os engarrafamentos vão causar problemas muito distintos dependendo de onde o blackout começa, né? A literatura aponta que não existe um perfil cognitivo único, mas sim assinaturas cognitivas específicas para diferentes tipos de epilepsia. Sim, e quem se prepara para atuar na área precisa dominar essas assinaturas. Vamos falar delas, então? Tem uma condição muito comum na infância, conhecida como epilepsia rolândica, que carrega um rótulo histórico de ser benigna, porque as crises motoras costumam desaparecer sozinhas na adolescência. Mas esse rótulo de benignidade se sustenta quando a gente olha para o desenvolvimento cognitivo da criança. O termo benigno foi criado com foco estritamente médico, sabe? Referindo-se à remissão espontânea das crises convulsivas conforme o cérebro vai amadurecendo. O problema é que a investigação neuropsicológica moderna provou que as consequências silenciosas
estão longe de ser inofensivas. Longe de ser benignas, na verdade? Totalmente. Estudos mostram que entre 20 a 30% dessas crianças com epilepsia rolândica apresentam dificuldades significativas de aprendizagem, problemas sérios de atenção sustentada, impulsividade e falhas no processamento fonológico e nas funções executivas. Nossa, e isso é alarmante porque o pico de incidência dessa epilepsia ocorre exatamente durante aquela fase crítica de alfabetização, né? E do início da vida escolar, ali por volta dos 7 aos 10 anos de idade. É a tempestade perfeita. A criança está no momento em que ela mais precisaria do cérebro funcionando como uma esponja para absorver tudo. E o que acaba acontecendo na prática clínica com essas crianças? O que acontece é que essa criança frequentemente recebe rótulos muito injustos. Como as crises acontecem predominantemente durante o sono da criança, os professores e até a própria família não veem o impacto neurológico. Claro, eles não sabem que o cérebro dela está em crise à noite. Exato. Eles enxergam apenas uma criança que, não presta atenção, que parece desmotivada ou que é indisciplinada na sala de aula. Mas o mecanismo por trás disso é que aquelas descargas elétricas silenciosas durante a noite impedem que o cérebro consolide o aprendizado do dia. Meu Deus, então a avaliação neuropsicológica precisa entrar aí para diagnosticar essa disfunção executiva. Precisa, para que a escola adapte a forma de ensinar, mudando radicalmente a trajetória de vida desse aluno, tirando a culpa de cima dele. Falando em funções executivas, vamos mudar de região e ir para a parte da frente do cérebro, o famoso lobo frontal. Ele costuma ser descrito como o maestro da orquestra cognitiva, não é? O grande maestro. É a área que planeja, que tem o controle inibitório, que pensa nas consequências de longo prazo. E a epilepsia do lobo frontal representa uma fatia imensa das epilepsias focais. Quando esse centro de comando começa a sofrer com esses curtos-circuitos, qual é o impacto real no comportamento do paciente? Olha, o lobo frontal ele não armazena o conhecimento cru. Ele gerencia a aplicação desse conhecimento. Assim, o paciente com epilepsia frontal frequentemente tem inteligência global super intacta. O QI fica normal, então. O QE pode estar perfeitamente na média. A pessoa sabe quem é, ela lembra do passado, tem um vocabulário excelente. Mas o sequenciamento de ideias falha, a flexibilidade cognitiva fica rígida e, talvez o ponto mais complexo de todos, ocorre um impacto drástico na cognição social e na teoria da mente. Ah, teoria da mente. Esse é um daqueles conceitos fascinantes da psicologia. Para quem precisa de um refresco rápido aí nos estudos, é a nossa capacidade inata de ler a sala, sabe? De inferir o que a outra pessoa está pensando, sentindo ou planejando, se baseando no tom de voz, na expressão facial. Você está me dizendo que a epilepsia destrói essa capacidade fisiológica de interpretar o outro? Sim, destrói. O mecanismo de inibição do lobo frontal é o que nos impede de interpretar o mundo de forma puramente literal e reativa. Quando essa inibição falha, devido às descargas epiléticas, o paciente passa a ter uma enorme dificuldade em reconhecer emoções sutis no rosto, até de familiares. Caramba! Ele não percebe se a pessoa está triste ou irritada? Não percebe. Perde a capacidade de processar ironia, sarcasmo ou duplo sentido numa piada. Ele pode cometer gafes sociais graves, o que a gente chama de faux pas. Faux pas. Isso, aquele passo em falso. Ele acaba dizendo coisas inapropriadas ou invasivas sem ter a menor consciência de que causou um baita constrangimento ali na roda. E como o paciente fala super bem e tem a inteligência preservada, a família muitas vezes deve interpretar isso como, sei lá, uma mudança terrível de personalidade, né? Como falta de empatia, egoísmo. Quase sempre. É aí que a avaliação neuropsicológica entra para explicar para a família que aquele comportamento inadequado é, na verdade, um sintoma neurológico, não é uma falha de caráter. Entender o mecanismo por trás do comportamento evita muito sofrimento e culpa no ambiente familiar, sem dúvida. Bom, avançando agora para a terceira grande assinatura, que é possivelmente a mais presente nas avaliações clínicas de adultos, a epilepsia do lobo temporal. Essa é um clássico. Ela é frequentemente associada à esclerose mesial temporal, que é basicamente uma atrofia, uma perda de neurônios na região interna do lobo temporal, atingindo em cheio o hipocampo.
E o hipocampo é a nossa grande fábrica de memórias. Exato. O lobo temporal é a região mais epileptogênica de todo o cérebro, e o hipocampo é a estrutura central para a consolidação de novas memórias episódicas. A assinatura cognitiva clássica aqui é a amnésia anterógrada. Aquela dificuldade imensa de reter novas informações. Isso. Mas o que torna o nosso processo avaliativo refinado é investigar a assimetria dessa perda de memória. A gente tem 2 lobos temporais, um em cada hemisfério. Dependendo de qual lado está o foco da crise, a natureza do esquecimento muda completamente, refletindo a especialização dos hemisférios. Tá aí, como o profissional consegue diferenciar nos testes se o dano está no hemisfério direito ou no esquerdo? Qual é a especialização de cada lado nesse processo de, digamos, arquivar o mundo? Então, na imensa maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é o centro dominante para a linguagem. Portanto, se a esclerose e o foco epiléptico estão lá no lobo temporal esquerdo, o prejuízo principal vai ser na memória verbal. Memória verbal, então lembrar de coisas faladas. Exato. O paciente vai falhar em testes de recordar listas de palavras, recontar histórias que acabou de escutar, e terá muita dificuldade em memorizar nomes de pessoas. Além disso, ele costuma apresentar anomia. Anomia é aquela sensação de ter a palavra na ponta da língua? É aquela falha na recuperação lexical, exatamente. Uma sensação exaustiva de saber o que quer dizer e não conseguir acessar a palavra. Já o hemisfério direito é especializado no processamento visoespacial. Ah, então é visual. Isso. Se o foco da epilepsia for à direita, o déficit atinge a memória não verbal. O paciente passa a ter dificuldade em reter trajetos, ele se perde em lugares familiares e vai muito mal em testes que exigem a reprodução de figuras geométricas complexas de memória. É o mapeamento milimétrico do funcionamento cerebral, né? E já que a gente está nesse nível de detalhe funcional, vamos fazer uma pausa super estratégica aqui para você que acompanha o Psi Áudio e está gostando dessa dissecção de como o cérebro opera sob pressão. Não esquece de curtir este conteúdo. É o nosso termômetro para continuarmos aprofundando esses temas por aqui. E vale muito a pena curtir mesmo, viu? Com certeza. E se houver aquele desejo de ir além, de dominar as minúcias desses testes e compreender mais a fundo os critérios diagnósticos para brilhar de verdade na prática e nas provas, confere a descrição do vídeo. A gente deixou lá sugestões de bibliografias fundamentais para complementar esse seu estudo. É um excelente momento para essa indicação, viu? Porque a partir de agora a gente entra num terreno ainda mais delicado. É mesmo. É. Mapear esses déficits já é crucial, mas a avaliação ganha contornos de urgência total quando os medicamentos anticonvulsivantes deixam de fazer efeito. Quando as crises se tornam refratárias, a cirurgia de epilepsia passa a ser a principal esperança. Como, por exemplo, a remoção daquela área atrófica do lobo temporal que a gente comentou. Nossa cirurgia cerebral é um passo extremo. E o papel da avaliação psicológica no pré-cirúrgico não é apenas atestar que a memória do paciente está ruim, né? Pelo que entendi, a bateria de testes funciona quase como um mapa topográfico para o neurocirurgião, orientando até onde o bisturi pode ir sem destruir a qualidade de vida do paciente. É exatamente isso. O cirurgião precisa saber qual é o custo funcional de remover aquele tecido doente. A avaliação neuropsicológica pré-cirúrgica é obrigatória em qualquer protocolo internacional, porque o objetivo da cirurgia não pode ser deixar o paciente livre de crises, mas incapaz de falar ou de formar qualquer nova memória para o resto da vida. O preço seria alto demais. Nós precisamos testar exaustivamente todas as funções para garantir que o hemisfério saudável oposto terá a capacidade de assumir e sustentar a cognição depois que a parte doente for retirada. E aqui entra um conceito que desafia muito o nosso bom senso, algo que sempre surpreende quem está começando a estudar essa parte da avaliação pré-cirúrgica. Intuitivamente, seria super lógico pensar que um paciente brilhante, com QI alto e uma memória ainda muito boa apesar da epilepsia, teria um risco muito menor de ficar com sequelas graves após a cirurgia. Afinal, ele tem muita reserva, ele tem muita margem de erro. Mas a literatura médica alerta para o chamado paradoxo do risco, o que explica esse fenômeno contraintuitivo.
O paradoxo reside no fato de que o risco de declínio cognitivo pós-operatório é diretamente proporcional à funcionalidade do tecido que vai ser removido. Explica melhor isso. Assim, se um paciente vai operar o lobo temporal esquerdo, mas a bateria de testes mostra que a memória verbal dele já está completamente destruída, isso significa que aquele tecido já está funcionalmente morto. Removê-lo não vai causar uma perda adicional perceptível. O cérebro já havia se adaptado àquela perda ou o dano já bateu no fundo do poço. Entendi, não tem mais o que piorar ali. Exato. Agora, se um paciente chega para operar a mesma área e pontua super bem nos testes de memória verbal, isso liga um alerta vermelho gigantesco para a nossa equipe. Porque se tirar, ele perde o que tem. Isso significa que, apesar das crises, aquele tecido doente ainda sustenta a memória. Se o cirurgião cortar aquela área, o paciente vai sofrer uma queda cognitiva abrupta e devastadora. A regra é: o tecido que funciona é o tecido que se tem a perder. O nível de precisão exigido para tomar essa decisão é absurdo. E como a linguagem é uma função tão vital, a equipe médica precisa ter certeza absoluta de qual lado do cérebro está ancorando a fala antes de autorizar qualquer ressecção, não é? Sim, certeza absoluta. E existem procedimentos multidisciplinares que auxiliam muito o neuropsicólogo nesse momento, como o teste do amobarbital sódico, também conhecido como teste de WADA. A mecânica desse teste parece algo saído de um filme de ficção científica. Parece mesmo. O teste de WADA é um dos procedimentos mais fascinantes da neurociência clínica. Para determinar de forma incontestável a lateralização da linguagem e da memória, a equipe médica injeta um anestésico potente diretamente na artéria carótida de um dos lados do pescoço do paciente. Espera, na carótida. Sim. O anestésico sobe e literalmente desliga ou adormece apenas aquele hemisfério do cérebro por alguns minutos. Fica metade dormindo e metade acordado. Nossa, e o que vocês fazem nesses poucos minutos? Enquanto metade do cérebro está dormindo, o neuropsicólogo, em tempo real, aplica estímulos rápidos de fala e apresenta objetos para o paciente memorizar, usando apenas a metade que continua acordada. E se a fala desaparecer completamente, quando o hemisfério esquerdo, por exemplo, for anestesiado, a equipe tem a prova empírica, ali na hora, de que a linguagem mora ali. Perfeito. E depois o procedimento é repetido do outro lado num outro dia para confirmar. A responsabilidade do profissional de psicologia dentro dessa sala cirúrgica, validando qual área sustenta o quê, é colossal. O seu laudo pode literalmente mudar a trajetória de uma neurocirurgia irreversível. É a neuropsicologia no seu estado mais crítico e puro. Mas saindo um pouco desse ambiente de alta complexidade cirúrgica e voltando para o consultório do dia a dia, existe um desafio muito mais corriqueiro, porém igualmente complexo. Todo paciente com epilepsia chega para avaliação sobre o efeito de medicamentos contínuos, né? Todo paciente. A avaliação nunca é feita num cérebro virgem. Como que a gente separa o que é sintoma da lesão neurológica do que é simplesmente o peso daquela química pesada correndo no sangue? Essa distinção é vital para a validade do laudo. A medicação anticonvulsivante tem uma função muito clara: impedir que os neurônios disparem eletricidade de forma descontrolada. Para fazer isso, especialmente com os medicamentos mais antigos e de primeira geração, tipo fenobarbital e a carbamazepina, que ainda são amplamente utilizados no sistema público. esses mesmos. O remédio atua como um depressor geral do sistema nervoso central. Ele eleva o limiar de excitabilidade para evitar a crise, mas acaba pisando no freio de absolutamente todas as funções mentais do paciente. O cérebro inteiro fica mais lento. Fim. O resultado direto dessa inibição global é um fenômeno que chamamos de bradipsiquismo, Bradipsiquismo? que é a lentificação extrema do pensamento e do processamento de informações. O paciente apresenta uma sonolência crônica, uma letargia e uma desatenção flutuante que não tem nada a ver com uma lesão no córtex pré-frontal, por exemplo, mas sim com a impregnação medicamentosa. A engrenagem mental fica simplesmente pesada. O impacto disso na hora de aplicar a bateria de testes deve ser gigantesco. Se um instrumento exige atenção sustentada ou se é um daqueles testes cronometrados de velocidade de processamento, o paciente fatalmente vai ter um desempenho ruim, não vai? Vai pontuar muito mal.
E a grande armadilha para os futuros profissionais é olhar para aquele score baixo na tabela e cravar no laudo que o paciente tem um déficit estrutural irreversível, quando na verdade ele pode estar apenas sobrecarregado pela dosagem altíssima do remédio naquele dia específico. É por isso que cruzar os dados dos testes com as bulas e o receituário do psiquiatra não é preciosismo, sabe? É sobrevivência clínica. É não condenar o paciente à toa. Exatamente. E olha que a medicação é apenas uma das variáveis ocultas. A outra, que tem igual peso, é a saúde mental. Ah, as comorbidades. Sim, a imprevisibilidade da epilepsia, o medo constante de ter uma crise convulsiva no meio da rua, no trabalho, além de todo o estigma social que a gente conhece, isso tudo cria um terreno absurdamente fértil para comorbidades psiquiátricas graves. Imagino que a ansiedade e a depressão andem de mãos dadas com epilepsia. As taxas na população com epilepsia são assustadoras. Além disso, as próprias alterações nas redes neurais podem causar quadros de psicose orgânica que podem ocorrer logo após a crise ou mesmo nos períodos interictais. E aí entra a questão: se o avaliador tenta medir a capacidade de memorização de alguém que está passando por um episódio depressivo profundo, o baixo desempenho vai refletir a falta de alocação de energia e a atenção causada pela depressão. E não a real capacidade de armazenamento do hipocampo. Perfeito. Uma avaliação neuropsicológica que ignora o rastreio rigoroso do humor simplesmente perde a validade. Ela não reflete o paciente. Chegamos a um ponto de convergência perfeito para amarrar tudo que a gente explorou nesse nosso encontro. Começamos a nossa jornada contrastando o impacto físico visível de uma crise com os engarrafamentos silenciosos que a doença, a medicação e a saúde mental causam no fluxo do pensamento. O que todo esse mergulho profundo significa na prática de quem vai atuar na área da saúde, significa que a avaliação neuropsicológica aplicada às epilepsias transcende a aplicação mecânica de instrumentos. Trata-se de uma investigação clínica, sabe? Quase como montar um quebra-cabeça tridimensional, onde é preciso mapear as áreas do cérebro, compreender os efeitos colaterais da medicação e medir o impacto do sofrimento emocional. É entender a pessoa inteira. O objetivo não é colecionar percentis numa tabela, mas traduzir como essas forças limitam a funcionalidade de um ser humano, para então fornecer dados que ajudem o neurologista, o psiquiatra, a escola e principalmente o próprio paciente a recuperar o protagonismo e a sua qualidade de vida. Um trabalho belíssimo e super necessário. Muito. E para quem busca consolidar esse tipo de raciocínio clínico para a prática profissional e acadêmica, fica meu convite carinhoso para você seguir o canal do Psi em Áudio. A nossa proposta é exatamente essa: continuar trazendo discussões ricas, acessíveis e focadas em como a psicologia se traduz em impacto real na vida das pessoas. E olha, para encerrar com chave de ouro, eu proponho uma reflexão que desafia ainda mais o nosso papel como clínicos. Uma das pedras angulares da avaliação neuropsicológica é a gente estimar o funcionamento pré-mórbido, certo? Ou seja, comparar as dificuldades que o paciente apresenta hoje com a reserva cognitiva que ele tinha antes da doença começar. O famoso antes e depois. Isso, mas e aí fica a provocação? Como estimar o potencial original e a reserva cognitiva de um adulto que convive com uma epilepsia não controlada desde a primeira infância? Como a gente consegue diferenciar o que foi perdido pela progressão da doença daquilo que o cérebro simplesmente nunca teve a chance de desenvolver plenamente por causa das descargas elétricas contínuas? Uau! É tentar medir algo que talvez nunca tenha existido por completo. Exato. Fica a provocação para quem está nos ouvindo sobre a complexidade infinita do desenvolvimento neurológico em águas tão turbulentas. O desafio diagnóstico é imenso, mas é justamente a capacidade de navegar nessa complexidade que torna o processo avaliativo tão indispensável na neuropsicologia. Até o nosso próximo encontro, pessoal! Até a próxima e bons estudos a todos!